Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Estamos aqui ao vivo, de volta aqui em mais uma live Sambeck. Essa é uma live onde ajudamos as pessoas a reduzirem a metade da conta de luz em uma casa comum. Estamos aqui, seja você bem-vindo e bem-vinda. E estamos aqui ao vivo, falando diretamente do Instagram, Facebook e YouTube. E é muito prazer estar aqui com você. Nossa live de hoje, já estamos aqui também transmitindo no Instagram. Se você quiser participar e ver, no YouTube você consegue comentar e no Facebook. E se você, desde já peça a participação sua aí, que é muito importante para que a gente possa seguir aí em frente. O tema de hoje é porque algumas pessoas reduzem pela metade a conta de luz e outras não. Esse é o que a gente vai falar aqui hoje. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre outro também, você pode comentar durante essa nossa fala aqui e até o final eu vou responder com o maior carinho essas perguntas, tá certo? Seja aí sobre qualquer tema aí que você tiver, é bom a gente estar aqui de volta aqui às 20 horas e 8 minutos agora. Aproveitando aqui, nós estamos aqui nessa maratona de lives aqui todos os dias, nos preparando também para a próxima semana, que nós vamos começar aqui a semana com a maratona meia conta, tá? Então fique de olho aí nas publicações. Eu vou publicar mais sobre isso, como você pode se inscrever, como você pode participar. E vamos seguir em frente aqui. Sobre esse tema, por que as pessoas reduzem pela metade, algumas conseguem reduzir pela metade, outras não. Então, eu vou falar de uma maneira bem lógica aqui, a questão é matemática, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, depois eu vou entrar na parte mais prática mesmo, vou mostrar para você algumas coisas bem assim do que você poderia ter de atalho para você conseguir chegar a essa tão chamada meia conta. Então, deixa seu comentário aí se você tiver qualquer dúvida e ao final eu vou chegar aí com a maneira mais prática. Por enquanto, vamos pensar aí na questão teórica em si e para você entender o que é esse conceito que eu quis dizer hoje e por que que eu estou falando isso hoje. Porque muitas pessoas, elas têm dúvidas e essas dúvidas elas têm que ser tiradas antes de qualquer coisa, antes da gente passar adiante. Então, quando eu falo em algumas pessoas conseguem e outras não, é porque algumas pessoas realmente conseguem, outras não. Então, vou pegar aqui um valor simbólico, um valor de uma conta de luz, mas o fato é que você vai ter que dividir isso aí por dois, que é o que a gente está falando em termos de metade da conta de luz, tá? Então, às vezes, quando eu falo assim, algumas reduzem, outras não, é porque algumas pessoas chegam a falar assim, Sávio, mas eu quase não fico em casa, quase não fico em casa durante o dia, eu saio, só tomo banho à noite, e por que que minha conta de luz vem tão alta, né? Será que essa pessoa aí vai reduzir pela metade se ela implementar aí todas essas coisas que eu venho falando? Alguns pontos de partidas aí que a gente tem que pensar nessa questão é principalmente a questão financeira em si. A financeira é que a gente vai pensando aqui, porque se eu falo em reduzir pela metade a conta, é porque eu estou querendo reduzir a conta de luz e pagar menos ao final do mês. A ideia é essa. Quando eu penso principalmente nessa questão da energia solar, é o money, é o dinheiro que manda primeiro. Então, se a dúvida é parte em relação a essa questão da redução da conta de luz, vamos aí tentar explorar esse ponto um pouquinho mais. E eu acho que um ponto legal que a gente devia se questionar que é o seguinte: de toda maneira, você não vai parar de gastar energia, tá? Independente de qual aplicação que você tem, se é a solar térmica ou outro tipo de energia para geração, vai precisar de continuar gerando, vai já precisar de alguma energia, tá? Não estou falando aqui para você deixar de usar o seu, como é que fala, usar os seus tipos de, como é que fala, de usar os instrumentos que você tem de casa, dentro de casa, o conforto que você tem. Não estou falando disso, eu estou falando para você pensar em alguma alternativa que vai te reduzir a conta de luz e que vai começar, de repente, a impulsionar você a ter uma vida financeira mais próspera. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes o esforço que você faz para reduzir a conta de luz junto com a sua família, eu não sei qual que é o nível que tem de você do relacionamento seu com a sua família, mas em casa a gente procura se comunicar, olha, fulano, desliga mais a luz, economiza mais, vamos sair desse chuveiro que está gastando energia, mas aí implementando o sistema aí que eu estou sempre falando para redução na conta de luz,
a gente tem que pensar na questão da metade, mas eu insisto aí que algumas pessoas, algumas famílias podem ou não conseguir essa redução da metade. Eu vou explicar aqui por quê. Às vezes acontece de ela gastar menos, né? Eu queria até que você, é, isso que está aí, me respondesse algumas perguntas, eu vou ler aqui daqui a pouco, mas me falasse quanto que você gasta na sua conta de luz hoje. Escreve para mim aí no comentário, ou até mesmo no chat agora, se você estiver ao vivo, que você, né, no caso, pode ser que essa mensagem depois, essa live possa aparecer gravada, então poste para mim aí quanto que você gasta na conta de luz aí hoje, só para eu ter a noção e a gente começar esse bate-papo aqui legal com relação a essa redução na conta de luz. Primeiro ponto, se você gasta até R$ 200 na conta de luz, você acha que você vai conseguir reduzir pela metade a conta de luz? Se você implementar o sistema de energia solar térmica, me responde aí e vamos ver aqui ó, alguns comentários. Algumas pessoas já estão aqui ao vivo, já estou vendo aqui o Eduardo, o Will, né? Will Santos. Faça um comentário para a gente aí, me fala aí quanto que vocês gastam na conta de luz, o que é que vocês têm de noção, vocês acham mesmo que colocando o sistema para solar térmica, vocês acham que reduz pela metade ou não? Vocês acham que é possível reduzir até mais? Então, assim, nós estamos com esse ponto de partida hoje que as pessoas perguntam muito e, assim, o que é que eu ensino? Eu ensino as pessoas reduzirem a metade da conta de luz. Eu mostro passo a passo, mostro que é possível, mostro que pessoas que hoje têm esse tipo. Deixa eu só colocar no mudo aqui. Eu mostro que as pessoas que têm esse sistema, elas conseguem, podem reduzir, mas quando eu falo, por exemplo, lá, eu gasto R$ 120 na conta de luz. Será que se eu colocar aí a energia solar térmica, eu vou conseguir reduzir? Será que isso é possível? E se reduzir 50%, que é a metade? Cairia para R$ 60. Será que valia a pena? Né? Então, assim, é umas coisas que as pessoas ficam perguntando e a gente fica naquela, olha, primeiro eu tenho que pensar se vale a pena investir. Né? Então, não sei se essa promessa, essa ideia de 50% valeria a pena. Vale a pena, eu acho que se a gente pensar no quesito de prático, olha, R$ 60 por mês. Se for uma conta de R$ 120, duas pessoas na casa. Poucas pessoas, a gente pode até colocar uma calculadora para a gente poder facilitar a nossa conversa aqui, que eu acho que é legal, né? Mas vou pegar aqui, ó, antes da gente mostrar um outro ponto aqui, vamos pegar uma calculadora que eu acho que fica legal aqui, né? Vamos colocar aqui uma calculadora e a gente começar a pensar na parte de cálculo aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, 60, né? R$ 60 na conta de luz. Se eu pegar aqui, colocar aqui R$ 60 e multiplicar isso aqui por, não sei, por 12, seria R$ 720 de economia por ano. Isso seria interessante para você? Isso seria legal? Eu estou vendo até aqui o Will Santos falando que ele gasta R$ 128. Vamos pegar esse parâmetro dele aqui, né, para a gente poder ver. R$ 128, né? 128,2 vezes dividido por 2, né? Dividido por 2 vezes 12. Seria R$ 769. Vamos supor que você tem aí três pessoas na sua casa aí que tomam banho diariamente, que você está aí com seu chuveiro elétrico na alta, nesse frio, e que você gasta mais ou menos a metade da conta de luz. Seria R$ 769. Então, assim, se não tivesse aquecedor em minha casa, quanto poderia estar pagando hoje de conta? Se não tivesse, eu não sei. Você quer dizer, então, que tem aquecedor solar na sua casa, né? Então, essa é a pergunta a pergunta dele. Teria o dobro, né? Teria o dobro disso aí. Vocês, dependendo da quantidade de pessoas na sua casa, por isso que eu estou falando assim, às vezes depende da quantidade de pessoas na casa. Às vezes, isso pode variar, porque vamos pegar uma conta básica que quando eu pego o chuveiro elétrico, eu pego muita ideia de se falar por exemplo, a conta dos quilowatts mesmo por hora, porque as contas dos quilowatts é bem, bem, bem básica mesmo. Você tem aí 4 pessoas na casa, são 6 banhos, vezes na faixa de 10 minutos por banho, né? Você tem aqui, na média são 10 minutos vezes 30 dias, você tem aqui 1.800 minutos, né?
por mês, é isso mesmo? 6 vezes 10 dá 60 vezes 30, 1.800. Dividindo isso aqui por 30 dias, dá 60 horas, não é isso? Por 30 dias, não, por 30. Não, divide por 30 dias por 60. Eu acho que a conta é essa, bem mesmo. 1.800 dividido por 60, que dá quantas horas? Dá 30 horas. Multiplicando horas por 30 horas por. O meu chuveiro aqui em casa, que eu tenho aqui no cômodo aqui, é 6.800 watts. Se eu pegar aqui 6,8 watts aqui, ó, que é quilowatts-hora, tá dando 204 quilowatts por mês de energia, tá? Então, 200 quilowatts por mês, multiplicando, não sei, R$ 1 por cada quilowatts, tem estado aí que tá cobrando na faixa de R$ 1, né? R$ 1 por cada quilowatts dá R$ 204. Então, depende também do tempo do banho, depende da questão de. Depende de vários fatores aí, tá? Então, assim, essa questão da meia conta em si, ela é apenas uma referência para a gente poder falar que as pessoas reduzem sim, e é possível reduzir pela metade a conta de luz, mas a questão é que às vezes tem casas que tem menos pessoas, ou que fica menos debaixo do banho, ou de alguma forma ou de outra, não gasta tanto no chuveiro elétrico. Por outro lado, tem pessoas que ficam mais debaixo do banho e gastam mais energia no chuveiro elétrico, e assim vai economizar, se caso investir no sistema aí para energia solar térmica, pode gastar até mais de 50% na conta de luz só com chuveiro elétrico. Então, a ideia nossa aqui é mostrar que não só o gasto do próprio chuveiro elétrico ele é um fator importante para você prestar atenção, mas a questão também de você começar a economizar energia, você começar a usar meios que são importantes, que são legais para reduzir a conta de luz, são meios econômicos, ecológicos, e também a educação financeira. Eu acho que é uma coisa importante. Olha, eu posso começar a economizar e agora? Eu posso, de repente, pegar esse dinheiro e guardar, colocar no porquinho, colocar na poupança que não dá quase nada, mas, de repente, investir em alguma coisa? Não sei, dá para você fazer uma viagem no final do ano, pelo menos pagar uma parte. Dá, quem sabe, para você usar esse dinheiro para fazer um curso profissionalizante, ajudar a pagar um estudo para o filho, não sei. Essa é a questão. O fato é que a preocupação minha é que as pessoas elas não se importam muito com isso e às vezes elas não sabem que existe uma solução prática para isso. E se você pegar o dinheiro que você gasta nessa conta de luz sem sentido, você vai ver que ele pode ser usado para alguma coisa, mas simplesmente você está rasgando o dinheiro com o chuveiro elétrico. O dinheiro ele vai para o ralo. E se vai para o ralo, você não consegue pegar mais, né? Então, o que eu mostro aqui é que às vezes as pessoas elas nem sempre elas esperam reduzir tanto ou que quando elas veem uma situação como essa elas acham que tem que ter milagre. Não existe milagre. Isso é uma situação dependendo da situação mesmo que a pessoa vive. Depende da quantidade de pessoas, número de mãe, como eu falei atrás aí, tá? E qual que seria a maneira de você chegar então a meia conta? Será que você consegue? Porque que eu já falei que tem pessoas que elas conseguem, tem pessoas que não. Será que é possível isso no seu caso, gastando 200, R$ 250 na conta de luz? Eu falo que é possível, já falei aí, e pode ser até mais, tá? E eu já vi situações, clientes, pessoas que já conseguiram. Tem casos aqui, por exemplo, tem um outro dia que ele deixou um depoimento para a gente aqui, eu gostaria até de compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que eles falam, tá? Então, deixa eu só adicionar aqui na minha tela e a gente mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, o caso aqui do Ataíde, né, que eu estou mostrando aqui, ó. Ele colocou assim, ó, foi instalado, cadê? Onde é que é? Vamos ver aqui. Deixa eu procurar aqui que eu acho que fica melhor. Aqui, ó. Foi instalado o aparelho de aquecedor solar na minha casa, do bairro Três Barras de Contagem, em setembro de 2019. A partir daí, não precisei mais da CEMIG, olha só que coisa, né? Para aquecer a água do chuveiro, foi realizado um excelente serviço por parte dos profissionais envolvidos da Brasolar. Tive uma assistência formidável durante e pós-instalação do equipamento. Recomendo a Brasolar para todos que, como eu, não entende nada desse sistema de aquecimento e terá o serviço garantido e com eficiência como tive. A economia está variando de 50 a 55%, tá? Eu até conferi para ele, a gente faz até questão, e se possível, quando acontece um caso como esse, a gente pedir a conta de luz de o antes e o depois. Na época ele gastava R$ 180 na conta de luz, e ele conseguiu chegar
180, 170. Ele conseguiu chegar a 160 reais, desculpa, ele conseguiu chegar a 80 reais na conta de luz. Então, assim, mais de 50% eu cheguei a conferir para ver que ele conseguiu, não é um valor tão alto, se for olhar em relação a outras pessoas que gastam acima de 180, 200 reais, 250 reais. Inclusive, quando eu chamo as pessoas para participarem da minha maratona meia conta, eu falo com elas que se elas gastam acima de 250 reais, se elas moram em uma residência do tipo casa, vem participar comigo. É porque, às vezes, a pessoa que gasta mais de 250 reais, ela tende a estar mais receosa a ficar gastando, a ficar rasgando o dinheiro. Ela está achando isso um absurdo. E para mim, se fosse olhar, qualquer tanto que eu gasto sem sentido, eu acho ruim. Mas para as pessoas aí que gastam mais energia, elas se incomodam mais. E também que moram em casa, porque é mais fácil instalar em casa, né? Se você mora em apartamento, se você tem aí um telhado que não é seu, você vai ter dificuldade, às vezes, de convencer um síndico, alguma pessoa, para poder colocar o seu equipamento. Então, tem essas particularidades, e para mim, trabalhar com pessoas que possam ter essas possibilidades, para mim, é mais interessante. E tem algumas perguntas que algumas pessoas falam para a gente aqui, por exemplo, qual que é a relação do tamanho do sistema com a redução na conta de luz? E essa é uma dúvida frequente, porque muitas pessoas me perguntam qual que é o tamanho ideal para a gente poder colocar na minha casa. E, de fato, existe um tamanho que é mais interessante, que pode ser aquele tamanho, aquele reservatório que a gente chama de boiler ideal, mas não é só o boiler que importa. Teve uma época assim que, há um tempo atrás, que as pessoas elas tinham uma referência de, por exemplo, eu quero um equipamento de 400 litros, quero um de 600 litros. Só que o mercado mudou muito e a gente aprendeu que, com o tempo passar dos anos, os reservatórios de água eles passaram a ser mais eficientes. Por exemplo, o coletor solar de isolamento térmico a vácuo, ele começa a ter uma espessura de isolamento térmico maior, principalmente os modelos que são acoplados, né? Porque os modelos que são desacoplados, eles são como os outros mesmo. Tem isolamento de, por exemplo, de 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros, 3, enquanto que os acoplados passam a ter 50, 60 milímetros de espessura, e isso compõe uma eficiência maior do sistema. Então, não é mais o tamanho do sistema, ou do reservatório ou boiler, é também a eficiência do conjunto todo, do sistema. Não adianta nada eu colocar um reservatório grande se eu não tenho a quantidade de coletor solar suficiente para poder abastecer aquele equipamento, tá? Então, isso é uma questão que é muito relativa. Às vezes, se coloca um equipamento para 4 pessoas, a casa é uma família que toma banhos tranquilos, não extrapolam aí daí uma faixa de 8 banhos, tranquilo, mas se usar muito na cozinha, pode faltar água quente. Então, tem que ter um cuidado com relação a isso. Então, outra pergunta que as pessoas fazem para mim aqui é o seguinte: e mesmo se eu não reduzir pela metade, será que vai compensar ter um sistema de energia solar? E eu já fiz a conta aqui nessa hora pouca, né? Se eu, se eu tiver, por exemplo, economia de 60 reais na conta de luz, que seja 60, que seja 100, é só você fazer as contas e dividir pelo valor total do investimento, né? Dividir aí por não sei quanto você vai investir, mas talvez 3, 4 mil reais, talvez um pouco mais, mas se você vai dividir o valor da economia na conta de luz pelo valor do investimento, você encontra aquilo que a gente chama de ROI, né? Que é o retorno de investimento. Eu já falei nas outras aulas aqui. Então, se você consegue o retorno do investimento em percentual, você vai comparar. Olha, a poupança me dá 0,18% ao mês. O aquecimento solar ou a energia solar térmica vai me dar aí talvez quase 1% ao mês. E aí? Ou 2%? Pode chegar até 4, 5%, dependendo da quantidade de pessoas, ou aí da parte aí de números de banhos e tempo, né, do banho. Então, essa é uma pergunta que você precisa de responder para saber se vale a pena. E se eu comprar um sistema de energia solar e não reduzir a conta, né? Só se você não estiver tomando banho no chuveiro elétrico. Se você estiver tomando banho de chuveiro elétrico e comprar o sistema de energia solar, você sem dúvida vai economizar. Não tem como não economizar, tá? E ainda existe outros tipos de energia solar, mas estou falando da solar térmica por conta da questão da meia conta aqui que a gente vem falando. Então, vai conseguir reduzir na conta de luz? Vai reduzir e muito. Partindo aí de um princípio de média de 50%, pode sair de até 60%, pode variar para 40%, 30%, mas vai economizar muito, e mesmo se não economizar tanto quanto você espera, vai valer a pena por conta do retorno do investimento, por conta também da questão do conforto nesse frio,
tomar banho de água quente sem barulho, sem aquele barulho do chuveiro elétrico. Tem um monte de coisas que as pessoas falam aí que são interessantes, né? Aqui tá aqui o Rodrigo falando assim, qual o futuro do aquecedor solar por causa da fotovoltaica? É muito legal essa dúvida aqui. Deixa eu ver se já está na hora de começar a responder as perguntas, porque eu acho que está bem, já está chegando aqui a hora da gente começar a responder. Mas antes de começar a responder essa pergunta, eu vou te dar uma dica prática em relação à a instalação de um tipo de aquecedor solar em si, para que você possa, de repente, quando começar a projetar, quando você vai construir um telhado novo, uma casa nova, você possa começar a pensar e projetar mais sobre isso. Então, vou compartilhar a minha tela aqui de novo, para vocês verem alguns casos aqui que a gente vai mostrar, tá bom? Então, vamos lá aqui. Vou tentar desenhar alguma coisa para você aqui, para você ver o que a gente pode trabalhar. Bom, o fato é o seguinte, você tem uma casa para poder construir, você tem aí um telhado para você fazer e você precisa de colocar uma energia solar nela. Independente de qual tipo de energia solar, você precisa de ter alguns pré-requisitos, seja a solar térmica, seja outra que a gente pode chamar de fotovoltaica, você precisa de ter uns parâmetros aí que é a parte de preparação para esse tipo de equipamento, né? Tentando achar aqui a parte de, como é que fala? De, 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 de aqui achei, que eu estava procurando aqui. Você tem que, por exemplo, um telhado, né? Você tem um telhado que você está com ele, por exemplo, de caindo para um lado, um telhado aí ou colonial, ou um telhado, seja ele de amianto, não importa qual é o tipo de telhado. Você tem aqui um telhado embutido, ou não importa o telhado. Você tem que entender o seguinte, que esse telhado aqui, ó, colocar ele até aqui em outro, um pouco aqui em outro tipo de cor, para ver se a gente consegue melhorar isso. Mas esse telhado aqui em cima, que eu vou tracejar aqui, ó, ele precisa estar voltado para o norte. Isso aqui é independente de qual tipo de energia solar, o sol aqui, vamos desenhar um sol aqui, né? Desenhar um sol aqui que está azul, vou colocar amarelo aqui, tá vermelho, não sei. O sol, ele vai entrar e sair via leste e oeste. Então, e o sol fica posicionado mais para o norte, né? Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para a gente poder mostrar melhor sobre isso. O Sol ele fica para o norte. Então, quando você vai pegar aí a radiação solar aí, ó, ela vai estar direcionada para o telhado que está para o norte. Se você não tiver um telhado voltado para o norte, o que vai acontecer? O seu sol vai dar sombra no telhado, vai dar sombra no coletor solar. Então, o ideal é que você consiga colocar aqui o coletor solar bem direcionado para o norte, né? Porque o sol vai bater aqui nele, ele vai se posicionar aí, não vai refletir. Então vai estar aqui o coletor solar pegando a máxima radiação desde a parte da manhã até a parte da tarde. Esse é o fato, tá? É o que você precisa de entender. E ideal também, se você pensar bem, é que você tenha algum tipo de preparação em termos de altura para, por exemplo, caixa de água, para colocar os reservatórios. Então, o ideal é que se você tivesse aqui uma caixa d'água, por exemplo, já própria para isso. Você conseguisse, no mínimo, colocar uma caixa d'água mais alta, se você conseguir embutir o reservatório, beleza. Aí você vai abastecer a caixa d'água aí de forma mais tranquila, abastecer o boiler, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos supor que aqui é uma caixa de água, né? Tô pegando aqui, mas não é isso que eu quero isso. Deixa eu ver aqui. Vou pegar que isso aqui fosse uma caixa d'água. Essa caixa d'água, depende da altura que ela tiver, se ela tiver escondida aqui ou tiver mais projetada, ela vai estar com a altura certa e suficiente para abastecer o reservatório de água. Então, essas coisas são importantes para você começar a pensar se você vai construir, se você vai preparar a sua casa aí. Eu acho que é legal você já pensar nisso, tá? Então, essa é a minha dica de hoje que eu queria te dar para que você pudesse, se você um dia for construir, você for pensar em fazer um projeto mais eficiente para sua casa, você vai usar esse tipo de adaptação aí, esse tipo de projeto para ficar mais tranquilo para sua casa, tá certo? Deixa eu ver aqui as perguntas e os comentários aqui que o pessoal comentou para gente. Vamos lá para poder a gente ver aqui. O Will colocou assim, ó, qual a redução o aquecedor solar proporciona na conta em porcentagem, né?
Isso eu já tinha comentado, que é na faixa de 50% em média na conta de luz, e pode variar para mais ou para menos. Tá? Então, assim, pode ser de 30%, 50% até 60% na conta de luz. Depende do número de banho, do tempo de banho, etc. Aqui ele comentou também se eu não tivesse, já te falei sobre isso, né? Se eu não tivesse aquecedor em minha casa, quanto estaria pagando? O dobro, eu acredito, tá? Aqui o Rodrigo comentou: boa noite, qual o futuro do aquecedor por causa da fotovoltaica? Olha, eu não sei se você tem aquecedor na sua casa, Rodrigo, mas imagina esse frio para tomar banho com chuveiro elétrico, né? Primeiro que o chuveiro elétrico para você aquecer a água com a energia da fotovoltaica vai se gastar muita energia, você vai ter que investir muito mais na fotovoltaica. A área do seu telhado vai ter que ser muito grande. Então, pode ser que você precise aí de usar o seu aquecedor solar. Se você não tiver, você vai ver que você está perdendo aí ponto, porque a água quente é muito mais saborosa, você consegue ter aquela ducha mais confortável, você consegue colocar em outros pontos na casa, como na cozinha, na lavanderia, em várias situações assim que sem comparação, tá? Então, a fotovoltaica, ela existe, ela vai continuar existindo, de repente vai cair mais de preço, ainda mais se esse dólar cair, né? Porque esse dólar está cada vez mais alto aí, está muito volátil, ninguém sabe como que isso vai ficar, dependendo dessa crise. Mas é claro que tudo isso, tanto o fotovoltaico quanto o aquecedor, eles têm preços variados de acordo com o dólar, porque quanto mais o dólar estiver alto, mais os preços vão ficar mais altos. Se tiver mais baixo, também vai ficar mais baixo. Mas uma coisa eu te falo, o aquecimento solar ele não vai deixar de existir. Não vai porque existem mais vantagens além da economia da conta de luz. Você consegue aí ter um aproveitamento muito maior do que só a energia solar em si, né? É, ele colocou aqui duas pessoas, né? O Will, que tem na casa. E por enquanto, você que está aí na nossa live, eu agradeço por estar aqui comigo, sempre presente, né? Ao vivo comigo aqui. Eu sei que às vezes eu posso estar parecendo um pouco repetitivo, mas eu estou buscando aqui o esclarecimento ao máximo possível para as pessoas que nunca ouviram falar do sistema, para as pessoas que não conhecem. Eu queria que você me falasse o que você está achando dessas lives, dê a sua opinião embaixo, deixe seu comentário, eu vou adorar ver depois, mesmo que não seja agora ao vivo. Deixa aí seu like, compartilhe também com seus amigos também, que vai ficar legal para a gente aí poder divulgar cada vez mais essas ideias, essa energia em si, né? E no mais, assim, eu quero te convidar para participar do meu grupo de Telegram, que é um grupo que eu tenho. Sempre que eu posso, eu estou comentando alguma coisa, estou publicando algo. É só entrar lá, tem um link aqui embaixo que eu deixo aqui para você fazer isso. E no mais, eu tenho o tema de amanhã, que eu estou aqui para poder aquecer de novo essa maratona da meia conta que eu estou fazendo, que é o seguinte. É, o melhor investimento que você pode fazer com seu dinheiro, tá? É o tema de amanhã. Então, se você está aí com alguma dúvida e quiser participar, seja de qualquer uma forma, todas as lives que eu faço, eu comento um pouco antes, eu falo alguma coisa antes e depois no final eu tiro dúvidas. Eu entro na parte mais prática, como eu fiz hoje aqui, porque eu acho que é legal você também conhecer um pouco mais sobre o detalhamento de tudo isso que a gente está fazendo, tá? Então, se você tiver sugestões de lives, sugestões dos temas, você pode comentar com a gente aqui. E vai ser sempre interessante poder responder as perguntas suas e, no mais, assim, eu acho que estamos aqui para poder finalizar nossa live. Agradeço aí de coração por estar aqui comigo. É, já está começando a, não sei se aumentar o frio aqui. Estou mais sozinho em casa. Eu tive um projeto aqui para realizar. Coloquei minha família, minha esposa, meu filho para ficar na casa da minha sogra. E estou me divertindo aqui trabalhando. Eu acho que o legal disso tudo é a gente gostar daquilo que a gente faz, né? Se a gente gosta do que faz, independente do trabalho, a gente vai ficar feliz, né? Eu dá um trabalho para poder fazer essas lives, a gente sabe, tem que preparar antes um roteiro, tem que fazer todo um trabalho para pensar, levar mais aquilo que importa para você. Então, assim, não é só chegar e estar aqui na frente da câmera e falar. Eu preciso me preparar para isso. Mas como eu gosto de fazer isso, eu não tenho assim dificuldade de estar aqui. Eu estou aqui sorrindo, estou aqui alegre de estar com você. E
O que que tem aqui? Uma sugestão do Will, né? O Will falando aqui sobre faz uma live sobre tubulações do aquecedor solar. Eu já até fiz live sobre isso, Will, né? Eu posso explorar mais algum tema específico no final de uma live, tá? Qualquer live dessa a gente pode explorar, mas depois a gente pode ver situações específicas sobre as tubulações. Eu não sei se você já parou no meu canal do YouTube lá e já pesquisou, mas se você colocar lá encanamento de água quente, você consegue ver um passo a passo que eu faço sobre a tubulação que eu fiz numa casa. Lá tinha banheiro de hidromassagem aquecida, tinha pontos de água na cozinha, banheiro, são a casa de 2 andares. Então, assim, a gente instalou, conseguiu fazer uma tubulação bem legal lá. Então, você pode olhar aí que eu mostro passo a passo. Mas eu posso também vir aqui com a ideia, você pode deixar qual a sua dúvida específica, sabe? Minha dúvida aqui é sobre a bitola do ponto de consumo. Né? A gente pode responder isso aqui, a gente pode falar mais detalhe, posso mostrar, igual eu fiz hoje aqui, falando sobre a questão do norte, que é importante. Se você tiver condição de pôr o aparelho, tiver um telhado para o norte, já aproveitar a sua casa com um telhado para o norte, ótimo. Se você tiver uma tubulação com a especificidade nesse item aqui, ó, eu consigo te falar melhor sobre esse assunto, tá? Então, Aquaterm cobre PPR. Legal aí. Você quer que eu falo sobre qual o melhor tipo de tubulação? Eu comentei até um pouquinho ontem sobre isso aí, mas eu posso explorar mais um pouco. Né? Então, eu posso pesquisar para você, mostrar alguns materiais e a gente falar mais sobre isso, tá? Então, fique ligado nas minhas lives aí, que em breve, em uma dessas próximas aí, que mais encaixa com o tema, eu vou falar sobre isso então, tá bom? É sempre as lives aqui às 8 horas e 6 minutos da noite. Vou estar aqui com vocês essa semana toda aqui, tá? Na semana que vem, lembrando que eu tenho aí a semana meia conta, eu quero que você participe, que esteja comigo. Vou deixar depois os links para você fazer a inscrição. Certamente a partir de amanhã já tem o link aí no meu perfil do Instagram, que é só você olhar lá e participar, e fazer a inscrição e ver quais que são as novidades dessa semana, que eu vou fazer uma coisa assim de uma certa maratona, para deixar a coisa mais aquecida mesmo. E vai ter bastante novidade em relação à última que eu fiz, tá bom? E depois da maratona meia conta, que vai ser no dia 22, eu vou abrir umas ofertas para as pessoas que querem dar um passo a mais com o sistema braço solar em si, com o que a gente vai chamar de sistema Sunback também, que é um termo que a gente está usando aqui já há um tempo, para as pessoas poderem chegar até o final e reduzir de verdade a sua conta de luz. De vez em quando eu faço isso, não é toda hora, isso depende muito de cada situação. Então, esse mês eu vou conseguir abrir de novo uma oferta para o sistema Sunback, que eu vou chamar aqui, tá? Para você poder partir para a prática e sair só da teoria. De repente, quem sabe você instalar o seu sistema aí na sua casa, não sei se você mesmo ou se uma equipe treinada, especializada da própria Braço Solar em si, mas isso aí é a situação fácil de resolver, é coisa simples. Só depois a gente pode abrir mais essas questões nessa semana. Eu vou explicar passo a passo, detalhe por detalhe, como você conseguir aí chegar aí a meia conta que a gente está falando aqui, tá bom? E no mais, agradeço você por estar aqui de coração. Amanhã eu já falei que o tema de amanhã, né, que é o melhor investimento que você pode fazer com seu investimento e né, o maior investimento que você pode fazer com seu dinheiro, aliás, né? Estou repetindo as palavras aqui. E nos vemos aí até amanhã, né? Vamos encerrar por aqui. Antes de encerrar, eu vou até verificar se tem mais alguma pergunta, que eu acho que ontem eu deixei uma sem responder. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Vamos ver aqui, eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, aqui hoje não estou vendo mais nenhuma pergunta, não. Mas vou ficando por aqui então e até breve. Valeu? Até lá.